Gente, graça e paz de Deus sobre a vida de vocês. Eu sou a enfermeira Silvana e estamos aqui com mais um vídeo e hoje nós vamos falar do pão nosso de cada dia. Do nosso pãozinho, que muitas vezes foi tido como o grande vilão na nossa dieta, mas será? Então, faz um tempão que eu não trago uma receitinha completa para vocês também, não é verdade? Então fica comigo nesse vídeo, te inscreve aqui no meu canal, me deixa um joinha, eu preciso fazer meu canal crescer. E aí eu nunca pedia isso, mas eu agora estou pedindo, porque essa é a regra do jogo, não é mesmo? Então eu gostaria que você me acompanhasse e nós vamos falar rapidinho um pouquinho do pão, trazer uma reflexão sobre pão. Mas se você quiser ler o texto completo e da onde que eu extraí, você lê aqui embaixo no meu vídeo o texto sobre pão, as suas propriedades e 7 motivos pelos quais você não deve deixar de comer pão. Gente, pão é cultura, né? E é complicado deixar o pão, e eu vou dizer pra vocês de verdade que eu já tentei muitas vezes. E até a gente consegue por algum período, mas não consegue deixar o pão sempre. E aí eu comecei a pensar e pesquisar, e eu tenho aqui um vídeo que eu vou deixar também no final desse vídeo, que é um vídeo sobre um pão funcional que eu desenvolvi. E eu venho fazendo pão desde então, bastante tempo de dedicação e leitura sobre pão. Também tenho ouvido um médico famoso que tem falado totalmente contra a questão do trigo e também a questão do glúten que foi aumentado, o trigo está modificado, enfim, todas essas situações que nós estamos vivendo da modernidade, da vida moderna de hoje. Mas o que eu queria falar para vocês é que nem tudo é tão ruim assim. Existem alimentos que, no caso, que a gente se ilude que trocando o pão por esses alimentos, que vai ser melhor, e não é, tá? Então, assim, 7 motivos pelos quais você não deve deixar de consumir o teu pãozinho de todos os dias. E depois uma receita maravilhosa que vocês vão aprender a fazer um pão com bastante facilidade, e eu vou deixar aqui para você como fazer um pão com nutrientes, acrescidos de nutrientes, e esses acrescidos pode ser conforme a sua criatividade. Quer colocar chia, coloca, quer colocar linhaça, coloca, quer colocar amaranto, coloca. Não pode ser muito, tem que respeitar essa massa, a quantidade que ela vai tolerar. Tem que também respeitar o fermento, né? Mas pão é isso. Gente, pão é lembrança de infância. Minha mãe fazia pão maravilhoso. Os pães que ela fazia, faz até hoje. E o cheiro de pão na casa reporta a gente para a infância. E quando nós éramos muito pequenas, nós adorávamos ir para casa de uma tia nossa que morava em Canoas, no Rio Grande do Sul, que era tia da minha mãe, a tia Lazinha. É tia da minha mãe, a tia Lazinha. Ela hoje tá tão idosa e que ela não faz mais pão, mas o pão dela era aqueles pãozão assim desse tamanho, e a gente amava ir lá, e o gosto daquele pão não tem igual no mundo. E são lembranças, são construções que a gente faz, e o pão, ele tá na história, ele tá na Bíblia. Jesus, o pão da vida, o pão tá na mesa há muitos anos. A gente sabe que o trigo não é mais o mesmo, mas o pão não tem como ser totalmente descartável assim. Então eu vou trazer aqui uma reflexão rapidinho, eu vou falar de 7 coisas, 7 motivos pelos quais você não deve tirar o pão da sua dieta. E também que o pão não é tão vilão, né, quanto o que estão tentando te vender hoje em dia. O problema do pão é comer sem moderação, como qualquer outra coisa que você comer sem moderação e sem um controle. Qualquer coisa, carne, se tu comer carne sem moderação, isso vai acontecer também, tá bom? E apesar do seu alto valor nutricional, as pessoas excluem é a primeira coisa que eu vejo ser excluída nas dietas, é o pão, né? Só que as pessoas acham que comendo pão, elas estão comendo carboidrato puro. E não é isso, não. O pão também tem proteínas.
Então ele tem proteína juntamente com uma grande variedade de minerais. E também ele também tem muitas fibras que são importantes para o teu trato intestinal, né? O baixo valor calórico. Você quer ver uma coisa? Um cacetinho, aquele pãozinho de sal que eles chamam aqui em Brasília, aqui no Rio Grande do Sul é cacetinho, que em outros lugares é pão de crosta, enfim, é o pão d'água, né? Que em cada lugar ele tem um nome. Aquele pãozinho, ele tem em torno de 130 calorias. E 8 bolachinhas Maria, que são bolachinhas de maisena, tem 150 calorias. Qual a diferença? A diferença é a quantidade de açúcar. Ele também é fonte de vitamina do complexo B. B1, B2, B3, B6... E ele também tem fósforo, selênio e potássio. O pão, ele tem baixo custo. É prático ser carregado, é prático de ser armazenado e também tem menos sal do que muitos outros produtos industrializados e pronto para serem consumidos. Isso é algo que a gente também tem que cuidar. Então tem menos açúcar, no caso do pão d'água, né? Ou pão de sal, como você preferir. Tem menos sal, quer dizer, poxa vida, né? Nós já conseguimos aí diminuir uma bomba, né? E aí a gente então também pode acrescer de nutrientes, como eu falei pra vocês, conforme o gosto de vocês. Você pode pegar ele pronto e pode congelar, tá? E quando você for descongelar e comer, você não perde nutrientes como outros alimentos que você perde os nutrientes com o congelamento e o descongelamento. Outra coisa, vou ensinar pra vocês de que forma eu congelo a massa de um dia pro outro e eu tenho assim sempre o pão quentinho. Então eu faço o pão, vamos supor, hoje, aí eu congelo metade dessa massa e aí nós comemos o pão novinho hoje e amanhã eu tiro a massa, eu espero ela ficar em temperatura ambiente, eu amasso de novo, espero crescer de novo e asso e eu tenho pão novinho no outro dia também. Gente, mas é isso, vamos deixar de lero-lero e vamos correr lá pra minha cozinha e vamos fazer um pãozinho e a receita vai ficar aqui pra vocês e vocês vão se inscrever no meu canal, por favor. E vão deixar um legalzinho que não custa nada pra vocês e pra mim acrescenta, tá bom? Ó, graça e paz de Deus sobre a vida de vocês e que vocês façam o pãozinho de vocês aí e comam o pão sem culpa e sem exagero, tá bom, gente? Um beijo no coração e não esqueçam que toda boa dádiva vem do nosso Deus, o Pai das luzes, em quem não há variação. Bom, gente, então vamos aos ingredientes para fazer esse delicioso pãozinho, tá? A minha pedra já tá limpa, higienizada, com álcool, vinagre de álcool. E aí eu vou usar quase todo 1 quilo de farinha, tá? Aqui, ó, tem uma xícara de aquele... a farinha de milho, mas é o flocão, tá? Flocão. Ele vai ficar pesado, então por isso eu vou estar utilizando dois fermento biológico, tá? Podia ser um só para 1 quilo de farinha, mas como essa farinha vai ser acrescida com essas outras farinhas que acabam pesando o pão, eu coloco 2 desse, tá? Aumenta um pouquinho. Bom, aqui eu tenho 3 colheres de sopa de amêndoa, farinha de amêndoa e um salzinho do Himalaia, uma colherinha de chá de sal do Himalaia. Eu tenho aqui uma água que ela já está bem morna, tolerável assim, sabe? Morna, não quente, morninha, como pro banho do bebê, vamos dizer assim. E aqui vai a minha primeira dica. Qual é? O que eu vou fazer? Eu vou acordar esse fermento pra mim não ter que ter tanto tempo de... aquele tempo de esperar crescer. O pão vocês vão ver que vai ser muito mais rápido de fazer.
Então aqui a minha primeira dica é colocar o fermento dentro dessa água morninha, tá? E aí o fermento ele gosta bastante também do açúcar. E aí eu coloquei aqui 4 colheres de sopa de açúcar orgânico. Dá pra fazer com 2 e dá pra fazer com mais. Isso é o gosto de cada uma de vocês, tá? Então eu vou colocar onde? Vou colocar junto com o meu fermento biológico, tá? Vamos dar uma mexidinha aqui, tá? Aqui também vai um ovo, ok? No caso, hoje eu não tenho o ovo, eu não ia deixar de fazer o pão, porque eu tô com muita vontade de comer pão no ovo. Então, eu vou colocar aqui e vou fazer o pão sem ovo. Dá pra fazer, tá, gente? Não muda muita coisa, não. Muda, na verdade, o poder nutritivo desse pão, o valor nutritivo desse pão. Agora, dizer que muda, assim, que, né, a questão do resultado final, não muda, tá? Tem vários pães que não vai ovo. E agora, ó, 1, 2, 3. É manteiga, não margarina. E ela já está, ó, dei uma derretidinha nela pra mim conseguir, então, chegar aqui. Bom, gente, se eu ver que essa água aqui pra amaciar meu pão vai ser pouca, eu tenho ela aqui morninha ainda pra, se necessário, acrescentar, eu vou acrescentar, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos tocar o barco. Vou deixar até minha aguinha aqui pertinho agora. Eu falei e lembrei. Gente, como eu quero fazer um pão mais nutritivo, eu não tenho a farinha integral em casa hoje. Tô usando a farinha branca, que não é bem o ideal, mas também não dá pra fazer um pão quase todo ele ou todo ele de farinha integral. Eu não vou usar todo quilo, eu vou medir mais ou menos a olho, assim, quase todo quilo, ó. Deixei um fundinho ali, que eu vou usar depois na pedra. Agora eu vou colocar aqui a minha farinha de milho, o flocão, tá, gente? Flocão. Vou mexer. Os ingredientes secos primeiro, tá? Muito fácil, esse pão é uma delícia, super bom. Meu marido ama de paixão que eu faça ele. Eu tenho feito pão bem seguido aqui em casa, mas nunca mais gravei pra vocês, né? Aí, ó, uma pitadinha de sal, uma colher de chá e 3 de sopa de farinha de amêndoa. E esse pão vai ficar muito cheiroso, com um pouquinho meio muito, porque eu sou um pouco exagerada nessa questão. Mas quem não gostar, não põe tudo isso por menos, ou até não coloca, mas é mais pra acrescentar realmente essência ao pão, tá? É canela, canelinha em pó. Então, gente, ó, tá? Tá aqui, foi o flocão, foi a farinha de amêndoa, o açúcar orgânico, né? E agora, então, eu vou começar a inserir essa infusão, que ele já começou a dar uma crescidinha ali, nessa minha farinha aqui. Nessa hora eu gosto de usar um garfo, porque eu vou conseguindo misturar aqui, ó, tá? Vou misturando, ó. Vou dando uma pegada melhor com o garfo, que ele passa no meio. Também cozinhar sem fazer bagunça é quase impossível, né, gente? Tem que dar uma fusarqueada na cozinha. O difícil é depois limpar, mas eu não tenho preguiça de cozinhar, não. Ó. Não dá pra ter preguiça, né? Se for pra comer um pãozinho novinho, não dá pra ter preguiça. Gente,
não tem nada igual ao prazer de fazer o pão e depois o prazer da gente estar assando. Eu acho maravilhoso o cheiro que fica na casa do pãozinho assado e depois então da gente estar comendo esse pãozinho. Olha, pessoal, como eu falei pra vocês, ó, foi pouca, né? Então eu vou vir aqui com mais um pouquinho de água. Essa água aqui tá muito quente, não dá, ela tem que ser molinha, tá, gente? Ela ficou ali, aí ficou muito quente. Ó, então eu vou vir com um pouquinho mais de água aqui e vou acrescentando conforme a necessidade. Vocês vão vendo aí conforme a necessidade. Vocês viram que essa xícara ela é bem grandona, né? Então vocês vão vendo a necessidade aí, né? Porque isso varia bastante até da farinha. Varia, tá? Então eu vou colocando assim, eu nunca parei pra medir, porque eu faço de olho. A minha mãe sabe, minha tia cozinham tudo certinho, com as medidas todas certinhas, pra tudo. Eu não, gente, eu gosto de fazer, não tenho preguiça de fazer, mas essa coisa de muita medida não é comigo, não. Vocês já devem terem visto nas minhas outras receitas, né? Porque, na verdade, é essa pegada de tu tá tocando no alimento, de tu tá manuseando ele, que tu tem como fazer uma leitura. Olha, foi bastante aguinha a mais, ó, foi quase já uma outra xícara quase que toda, tá? Só vai mais aquele pouquinho ali, porque, ó, eu já tô sentindo o quê? Ó, como é que tá a minha massa. Ela já tá bem perto de eu começar a colocar, tacar as mãozinhas aqui dentro, né? É higienizar bem a mão, tira a aliança, tira anel, tira tudo, né? Limpa bem as interdigitais embaixo das unhas, passa um alquinho, faz uma boa desgermação. E o pãozinho é pra minha casa mesmo, é pra minha família, eu que vou comer. Meu marido e minha filha, Samuel tá em Porto Alegre. Samuel tá lá no sítio. Então, gente, ó, o que eu gosto de fazer? Tá? Isso é de cada um. Eu pego um pouquinho assim de manteiga ou de óleo, passo na minha mão nessa hora aqui, tá? Dou uma untada legal e vamos lá. Agora é mão na massa, literalmente mão na massa. Olha, eu quero que vocês vejam a consistência que ela ficou pra mim começar a sovar e pegar toda aquela farinha do fundinho agora e botar pra frente aqui, tá? A gente precisa... Quanto mais tu sova o pão, mais tu consegue o quê? Acordar o glúten, né? E fazer então com que essa massa ela tenha o resultado que a gente quer, que é o trigo acordar, né? O trigo, ó, tá? Consegui aderir quase todo. Agora é hora de nós vir pra cá. Eu deixo sempre um pouquinho no fundo, ó. E já tô pronta pra vir pra cá. Bom, nesse momento eu posiciono esse meu saquinho aqui, porque talvez eu precise dele. Mas vamos lá, mão na massa. Agora é força, meninas, força. É muito gostoso. Esse momento aqui é muito agradável. É brincar de massinha de infância. Eu não sei se vocês gostam, mas eu vou dizer pra vocês uma coisa. Eu gosto demais. Não vou conseguir acelerar o vídeo, não, porque eu tô com a mão aqui e tô sozinha. E aí, sozinha, fica complicado. Bom, cada um tem um jeito de sovar e o jeito que gosta, e eu já fiz muitos pães, tá? Então, eu vou dizer pra vocês assim, ó, como é que eu gosto. Eu gosto de ir rasgando a massa, empurrando ela e trago de volta. Esse é o jeito que eu gosto de amassar o meu pão. E amassa com vontade, tá? Vai botando pra dentro de volta, o ar vai entrando e a massa vai ficando macia. Vocês estão vendo? Olha aí, ó. Essa massa aqui. Deixa eu só ver se a altura aqui tá boa. Tá.
Tá legal. E aí, a mão na massa, sova bastante. Eu sovo um bom tempo. Volto daqui a pouco. Que eu gosto de fazer. Eu gosto de comer o pão novo, tá? Pão assado, pão novinho. Então, o que eu faço, tá? Tem gente que já me diz que tenta fazer isso e não dá certo. Mas comigo sempre deu certo e eu faço. Nesse momento agora eu divido essa massa, tá? Eu divido ela. E aí eu coloco ela na geladeira, metade dela, porque amanhã... O que eu vou fazer? Vou tirar ela da geladeira. Eu vou deixar... Ela tá morninha, eu vou deixar ela dar uma esfriada. Vou botar ela na geladeira. Deixar ela descansar, tá? E amanhã... Então, mais uma dica. Amanhã eu vou tirar essa massinha. Vou deixar ela ficar em temperatura ambiente por uma meia hora, 40 minutos. Vou amassar ela de novo. Vou moldar. E vou colocar pra crescer, que nem eu vou colocar essa aqui, tá? E botar pra assar. E aí amanhã eu como um pãozinho novo de novo. Então, essa aqui hoje vai dormir na geladeira. Daqui, posso botar direto? Não. É bom tu dar um tempinho, deixar ela descansar um pouquinho, dar uns 30, 40 minutos. Só de um dia pro outro, eu não gosto de guardar mais que de um dia pro outro na geladeira, tá? Bom, e essa aqui? Essa aqui, ela tá pronta pra mim trabalhar ela. Gente, qual é a regra de pão, tá? Pra vocês não dizerem que eu ensinei errado. A regra de pão seria que essa massa agora crescesse 30, 40 minutos. Eu amassar ela de novo, né? Essa seria a regra. Eu amassava ela de novo. Aí fazia os moldezinhos dos pães que eu queria. Mas vocês lembram daquela dica de acordar o fermento, de botar ele na água morna? Então ele já acordou, ele já começou a estar em ação, tá? E aí o que eu tô fazendo? Enquanto eu tô aqui com vocês amassando esse pãozinho, dentro do meu forno, eu vou mostrar pra vocês depois, eu coloquei uma bandeja, uma forma redonda, com água fervendo, fervi uma água, botei lá. E essa bandeja com essa água é que vai me propiciar que por 40 minutos esse pão, então, cresça, né? E eu não preciso fazer essas dupla moldagem, é mais prático, muito prático esse pãozinho, muito prático mesmo. Bom, meu marido gosta de pães pequenininhos, eu não me importo com eles maiorzinho, mas ele gosta de biscoitinho mesmo, e bem assado ainda. Então, eu divido mais ou menos por tamanhos iguais, tá? Eu já tenho aqui uma forma untadinha, enfarinhada. Então, agora eu vou começar a moldar esses pãezinhos. Opa, tinha alguma coisa...
Agora aqui, ó, farinha, canelinha. Opa! Desastre. Um pouquinho de manteiga. E aí nós vamos fazer uma farofinha. Jeitosa como um elefante, que nem os outros. Ai, gente. Fazer as coisas gravando, tem disso. Deixa eu ver se tá num lugar bom pra vocês enxergarem. Fiz a farofinha, ó. Manteiga, canela, tá? Agora, então, um pouco de açúcar. Orgânico, tá? Pode ser mineral também. De preferência. Que seja. Não tem aquele dia que a gente tá afim de cozinhar com... Não interessa que não tenha as coisas, a gente vai cozinhar igual, porque a gente tá afim. Então hoje é um dia desses. Feita essa farofinha, gente, ó, ela pode ficar um pouquinho mais úmida. Vou colocar um pouquinho mais de manteiga. Ela poderia ser utilizada em cima de uma cuca, que nós vamos fazer cuca. A próxima receita vai ser de cuca, mas como hoje não é cuca, vou pegar ela aqui, ó. Ó, ela vai aqui no meu pãozinho. Pode pôr com vontade, tá? Ele vai crescer. Depois ela vai ficar aquela farofinha granulada que nem a farofa da cuca. Que gaúcha ama cuca. Esse pão é o da Aninha. O Bira não come com tanto açúcar assim, nem com coisas tão doces desse jeito. Ele vai querer a outra, um biscoitinho. Mas ela, eu sei que vai. Chocolatinho meio amargo. Eu vou fincar aqui, no meio das trancinhas. Vou empurrar pra dentro. Tá vendo? Se eu tivesse feito o resto da massa, eu poderia ter colocado ela aqui. Mas como amanhã eu vou assar pão de novo, ela vai pra geladeira. E essa aqui vai crescer. Meia-noite e 18. Então, vamos esperar meia hora e voltamos. Gente, ó, então, agora são 1h20, 10 para 1 eu liguei o forno e agora a gente vai olhar